Sejam bem-vindos ao canal Ritmo dele. Aqui nós nos conectamos com o nosso Pai pela Palavra de Deus. Eu sou Bianca Liller e hoje nós vamos refletir por que Deus permanece quando tudo vai embora. Juntos vamos abrir o nosso coração com uma breve oração inicial. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nesta hora, Pai, com o nosso coração aberto, Senhor. O Senhor conhece as nossas dores, as nossas perdas, os nossos silêncios e aquelas batalhas que ninguém vê, Senhor. Tu sabes quantas vezes precisamos continuar mesmo sem termos forças. Quantas vezes nós choramos escondidos, Senhor. Quantas vezes nós pensamos em desistir, que não conseguiríamos suportar nem mais um dia, Senhor. Mas até aqui, a Tua graça nos sustentou. E hoje, meu Deus, nós não queremos apenas ouvir uma palavra bonita, meu Pai. Nós queremos sentir a Tua presença, Senhor. O Teu consolo e o Teu cuidado com cada um de nós. Nós te pedimos, Pai, fala profundamente, Senhor, ao nosso coração. Visita os lugares da nossa alma que ainda precisam de cura. Que o Espírito Santo nos abrace nesta hora, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu os convido, meus queridos, a abrir a palavra de Deus no livro de Jó, lá no capítulo 19, no versículo 25. Vou colocar aqui na tela para vocês. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Antes de tudo, vamos entender a profundidade desta palavra. Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Mas nesta passagem, Jó ele não falou isso depois de ganhar uma vitória, de receber uma vitória na sua vida. Ele não disse isso quando tudo estava bom para ele. Ele não falou quando estava no meio de uma alegria ou quando ele recebeu um milagre. Quando Jó fala isso, ele estava muito machucado, cansado, vivendo um luto profundo. Ele tinha perdido todos os seus filhos, perdido a paz, perdido a estabilidade da vida dele. E o pior de tudo, ele não estava entendendo por que estava acontecendo aquilo na vida dele. Qualquer ser humano normal teria motivos para desistir, motivos para se revoltar, para perder a fé. Mas no meio de todo aquele sofrimento, tinha algo que não foi arrancado dele. Ele tinha a certeza que Deus continuava vivo e presente. E é isso que torna essa declaração tão poderosa. Porque é muito fácil a gente dizer Deus é bom, Deus é maravilhoso, quando tudo está dando certo na nossa vida. O difícil é continuar crendo quando a vida está desmoronando. A fé de Jó não nasceu de uma abundância, ela nasceu da permanência. Era como se ele estivesse dizendo assim, mesmo sem entender o que eu estou vivendo, eu ainda sei em quem eu tenho crido. E isso nos ensina algo muito profundo. A nossa fé, ela não é a fé de dias felizes. A fé, a verdadeira fé, é aquela que continua respirando mesmo no vale, mesmo no luto, mesmo na dor. E talvez seja exatamente aí que a fé se torna mais verdadeira. Não quando Deus muda a situação imediatamente, mas quando no meio da pior luta da vida da gente, Ele vai lá e sustenta o teu coração para você não desistir.
Porque existem dores que Deus não acabam rápido. Mas existe um Deus que não vai embora. Meus irmãos, existem dores que elas não cabem em frases prontas. Existem dores que cansam lá na alma. Só você sabe quantas perdas te envelheceram por dentro. Jó conheceu isso e talvez você também conheça. Nós não estamos falando aqui daquele sofrimento teórico lá pregado num altar bonito. Nós estamos falando do sofrimento real. Aquele que deixa marca no corpo, na memória e até na fé. Marcas que só quem viveu entende. Tem sofrimento que faz a gente enterrar até sonhos. Tem dor que muda para sempre uma pessoa. Não tem? Tem sofrimento que até passa, mas tem sofrimento que permanece, parece que sentado dentro da gente. Eu mesma já senti a dor de perder um filho e ela não desaparece. Eu perdi minha mãe e a ausência da minha mãe não deixa de doer na minha vida. Perder meu pai, a voz dele, permanece viva na minha memória. Meu único irmão, quando ele se foi, ele deixou um vazio que nunca vai ser preenchido. E às vezes a vida parece cruel porque não dá tempo de você respirar entre uma tragédia e outra. Jó entendeu isso. Ele viu a vida dele desmoronar diante dos olhos dele. E talvez o mais difícil não tenha sido perder os bens para Jó, né? O mais difícil para ele tenha sido continuar vivo depois de perder tudo. Eu já perdi muita coisa, bens. Mas você continuar vivo depois de você perder tudo. Porque existe um tipo de cansaço que ele não é físico. É o cansaço de quem já chorou tanto que aprendeu a sofrer calado. E existem pessoas que não fazem ideia do que você precisou para sobreviver. Tem gente que olha para você e vê uma pessoa forte, uma pessoa que tem, de repente, uma família, filhos, uma pessoa de fé, mas eles não imaginam quantas vezes você precisou se reconstruir enquanto ainda você estava sangrando. Não sabe das noites que você dormiu destruído emocionalmente. Das vezes que você segurou o choro para continuar funcionando. Das vezes que você perdeu tudo e teve coragem de começar de novo. E sabe o que é mais forte nisso tudo? Você não desistiu da vida. Você ficou ferido, talvez, cansado, mas ainda de pé. E isso também é um milagre. Porque o normal seria endurecer, o normal seria desistir, perder a fé, mas Deus sustentou a tua alma. Em Jó 19, Jó estava cansado. Os amigos dele já não entendiam a dor que ele estava passando. O corpo dele estava cheio de feridas expostas. A alma dele estava esmagada. E mesmo assim ele declara: eu sei que o meu Redentor vive. Isso não é só uma frase bonita. É sobrevivência espiritual. Porque chega um momento, a dor, que a única coisa que sobra é Deus. E às vezes Deus permite que tudo balance para nos mostrar que Ele é o único chão que permanece. Tem gente que conhece Deus na teoria, mas tem pessoas que conhecem Deus na sobrevivência. Quem nunca atravessou o vale fala sobre fé, mas quem passou pelo vale conhece o colo de Deus.
Existe uma intimidade com Deus que nasce no sofrimento. E ela não é bonita, não é romântica, não vem acompanhada de aplausos. Ela nasce lá numa sala de hospital, no quarto vazio, no meio do luto, numa enchente que leva até as tuas memórias. Naquela perda inesperada, naquela madrugada que você chorou tantas lágrimas escondidas. E mesmo assim, Deus permanece ali. Não porque a gente é forte o tempo inteiro, mas porque Ele nos segura quando nossa força termina. Deus nunca prometeu uma vida sem enchentes, mas Ele prometeu estar conosco dentro delas. E talvez a maior prova da presença de Deus não seja a ausência de lutas. Talvez seja perceber que mesmo depois de tudo, você ainda crê, você ainda ama, ainda consegue cuidar de pessoas, cuidar de você, ainda consegue agradecer. Isso é sobrenatural. O sofrimento, ele não anulou a bondade de Deus na tua vida. Quantas vezes você achou que não ia suportar? Quantas vezes você enterrou partes de si mesmo? Quantas vezes que a vida desmontou tudo e mesmo assim Deus enviou consolo para você, Deus enviou sustento para você, Deus enviou amor para você, Deus enviou continuação. O inimigo, gente, ele queria que a dor destruísse a tua identidade, ele quer que a dor destrua a tua identidade. Mas como Jó, a tua dor apenas aprofunda a tua dependência de Deus. Existem pessoas que louvam porque recebem, mas existem pessoas que louvam porque sobreviveram. E esse louvor é diferente, ele não nasce da abundância, ele nasce da travessia. E o louvor de quem diz, Deus, eu ainda estou aqui. E talvez o maior testemunho da vida não seja aquilo que você conquistou depois das lutas. Talvez o maior testemunho seja o fato de não ter desistido de Deus depois de tudo que você já passou. Então não desista agora. Não importa o que você esteja passando. Não importa o que um dia você vai passar. Não desista. Não desista daquele que esteve com você nas madrugadas em que ninguém mais conseguiu alcançar a tua dor. Não desista daquele que recolheu lágrimas que ninguém viu. Não desista daquele que nunca soltou a tua mão. O mesmo Deus que sustentou Jó, ele continua sustentando você. E hoje, se hoje você ainda consegue respirar, permanecer, se você ainda consegue continuar caminhando, então a graça de Deus continua viva sobre a tua vida. Vamos juntos orar, meus irmãos. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, hoje nós chegamos diante da tua presença, Senhor. Senhor, nós estamos aqui sem máscaras, sem aparência de força, muitos cansados, Senhor, porque o Senhor conhece o lugar da alma onde ninguém mais consegue entrar. O Senhor conhece pessoas que continuam vivendo, Senhor, hoje no automático, pessoas que carregam dores antigas e nunca, Senhor, tiveram tempo de parar para chorar de verdade, Pai. Pessoas que sobreviveram perdas tão profundas, que uma parte delas ficou lá enterrada com aquilo que elas perderam. Pai, tem corações aqui
que já passaram por muito luto, que estão em luto, abandono, Senhor, medo, noites silenciosas demais, Pai. Há pessoas que continuam funcionando por fora, Pai, mas por dentro sentem um cansaço que elas não sabem explicar. E hoje, Pai, nós te pedimos, toca, Senhor, toca aonde ainda dói, Pai. Visita aquelas memórias que nunca cicatrizaram, Senhor. Entra, Deus, naqueles lugares da alma que foram fechados por causa da dor. Senhor, há feridas que o tempo não curou, Senhor. Cura, Pai. Há perguntas que nunca foram respondidas, Senhor. Responde, Pai. Há lágrimas engolidas, Senhor, durante anos. Pai, quebra, Senhor, nesta hora, todo peso escondido no coração destas pessoas. Desfaça, Pai, prisões construídas através de sofrimento, Senhor. Renova a força, Pai, daqueles que chegaram no limite. Cura quem tem medo de sofrer de novo, Pai. Cura quem já perdeu tanto, que chega a nunca mais conseguir descansar por dentro. E que hoje, Senhor, o seu Espírito Santo alcance cada pessoa que entrou aqui cansada de ser forte o tempo inteiro, Pai. Porque o Senhor ainda restaura almas, ainda levanta quem caiu, que está em silêncio, ainda sustenta aquele que achou que não ia conseguir continuar, Senhor. E se ainda estamos de pé depois de tudo que vivemos, é porque a tua graça nos sustentou até aqui, Pai. Permaneça conosco, Senhor. Não permita que o sofrimento seja maior do que a tua presença dentro de nós. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Guarde isso no teu coração, meu irmão. Algumas pessoas conhecem versículos, outras conhecem Deus no meio das ruínas. E quem encontra Deus nas ruínas nunca mais duvida que Ele é suficiente. Um beijo no teu coração e que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro.